The name is Mamdani, Mamdani. The name is Mamdani, Mamdani. Esse carinha aqui é Zohran Mamdani, como você pode ouvir na letra da música. E ele será o próximo prefeito a comandar Nova York. Um comunista e muçulmano. Um fenômeno das redes sociais. Aqui vamos ver o outro vídeo dele, olha aqui, ó. New Yorkers will cast their ballots. We will make a very simple choice. A choice between democracy and oligarchy. A choice between a city you can afford. Então, até agora falou que Nova York terá que fazer uma escolha. Uma escolha entre a democracia ou a oligarquia, os ricos. Quem vocês escolherão? Or more of the same. We can tell billionaires that this city doesn't just belong to them. We can tell Donald Trump he cannot buy this election. And we can tell Andrew Cuomo that New York City is not for sale. Paid for by Zohran. Então, ele vem com um discurso muito forte contra os bilionários, do qual o Trump é uma máxima representação disso, até porque tem a Trump Tower justamente lá em Nova York, e o candidato dele, o Cuomo, representa justamente essa elite financeira que ele quer acabar. NYC. Depois tem um outro vídeo com uma mensagem de amor dele para Nova York, olha aqui. You deserve better. You deserve to be able to raise your family here, to be safe, to travel where you need to, free of costs and worry. You deserve someone who works as hard as you do, who thinks about you every second of the day. That's the kind of mayor I promise to be. New York, will you accept this rose? Paid for by Zohran for NYC. É massa, é legal. E, assim, no TikTok, onde você vê, as propagandas dele são realmente muito, muito boas. E ele está ganhando mais gente, mais adeptos, justamente por quê? Porque o custo na cidade, o custo de vida na cidade tem ficado caro, o preço do aluguel, o preço da comida, e as pessoas estão cansadas de um grupo de democratas que eles elegem, mesmo entre os democratas, que a gente no Brasil costuma chamar de esquerda, mas que a nível de Brasil, não sei se nós poderíamos classificar isso como esquerda, deixamos isso para detalhar mais em outro vídeo, só que assim, ele representa justamente uma parte dos democratas que está desafiando a elite financeira, tanto do seu partido como do partido contrário. Então ele é esse carinha aqui, Zohran Mamdani, e aí o Washington Post fez uma matéria justamente sobre ele, falando dessa possibilidade de ele ganhar as próximas eleições. Eu fiz algumas anotações e eu gosto de referir aos Estados Unidos da América como o Império Yankee, o Império Estadunidense, que é o que é em realidade. Eu acredito que nos livros de história, daqui uns 50 anos, ou talvez depois que acabe o Império Romano, ia dizer, né? Ou talvez depois que acabe o Império Estadunidense, outro império venha e surja, ou passamos por um momento em que exista várias potências em um império, não sei. Mas em algum momento em que caia os Estados Unidos realmente, porque ele ainda não caiu, eu acredito que os livros de história se referirão aos Estados Unidos também como império. Então eu passei a analisar tudo o que acontece na política internacional a partir da visão de que os Estados Unidos é um império, e eu acredito que isso deixa mais claro a relação dele ou deles para com o mundo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a capital econômica do Império Yankee vai ser comandada por um comunista e muçulmano, ou por um muçulmano comunista. E tem muita gente lá que está contente com essa ideia. Um nova-iorquino, esse senhor aqui, Ron Allen, de 47 anos, diz que com o aumento, que tem havido um aumento vertiginoso dos aluguéis, o preço dos alimentos, e a classe política tá velha.
e não se importa muito com isso. Mamdani é para o povo, ele é real e é o que a nova geração precisa. Também é por isso que está estourado no TikTok. É onde está a nova geração. É hora de que a velha geração passe o bastão. Um socialista, democrata, é claro que a gente fala socialista aqui nos moldes americanos, isso aqui é uma tradução feita pelo Google da matéria do Washington Post. A ideia de socialista americano não é que ele vai, como se diz, expropriar os meios de produção, tomar as empresas privadas de Nova York e vai tornar tudo estatal. Não, não é isso. É um socialista de que quer mais direitos sociais para as pessoas. Então, um socialista democrata de 34 anos, um indiano americano, ele é filho de indianos, porém nascido em Uganda, lembrando que a Inglaterra, ou o Reino Unido, ele era um império até 1945, podemos dizer assim, e ele pegava populações de um local do império e transferia para outras regiões. Isso fez com que houvesse vários indianos vivendo em outros lugares, como a África do Sul, Uganda, ou até aqui mesmo na região da Guiana, que era antigamente a Guiana inglesa. Então, ele teve uma ascensão inesperada na cidade. E o que aconteceu? Ele tem visto que o custo de vida é exorbitante em Nova York, e justamente também com as mudanças demográficas que têm acontecido por lá. E juntamente com isso, ele vem atacando o quê? Os bilionários e Donald Trump como um representante deles e que o chama de lunático. Aqui as pesquisas colocam ele na frente, mas a gente vai ver isso. Eu queria ver um pouco com vocês antes o custo de vida da cidade, que é uma das coisas que ele tem atacado bastante e o que ele tem falado mais lá para o final aqui da matéria, em chegar até em prometer aqui ó, ônibus e creches gratuitos, coisa assim, bom, realmente de outro mundo, conseguir ônibus e creche gratuita, ainda mais falando do império, onde a ideia é de que tudo deve ser pago e cada serviço é uma questão sua, não tem por que dividir esse valor desse serviço como a creche nos impostos para várias pessoas. Não, é uma responsabilidade tua, tu teve filho, a responsabilidade tua pagar uma creche para aquele filho. Então ele traz essa ideia de que vai recolher impostos e vai dividir entre todos para pagar essa creche, como acontece aqui no Brasil, em todas as cidades do Brasil. O prefeito coloca a creche, é uma demanda da população. Então lá, esse serviço é visto como socialista. E também a promessa de congelar os aluguéis. Aqui pesou, os agentes imobiliários ficaram doidos com o Mamdani, ou Madani, né? Zohran Mamdani. E eu estava vendo um TikTok de uma menina que mora nos Estados Unidos e ela vem falando justamente disso daqui, de que o preço de vida é muito caro por lá. Quero ver se a gente pega uma parte da fala dela, disso daí. Olha aqui, ó. Essa brasileira, aqui o TikTok dela é Isa Bongiolo. Vamos ver o que ela diz, ó. Mora e trabalha em Nova York não quer dizer que ela seja rica, vocês acreditam? Eu postei um vídeo falando sobre a média de salários de analistas de dados aqui em Nova York, e algumas pessoas comentaram falando que acharam que era pouco pro custo de vida daqui. E eu queria trazer alguns pontos. Primeiramente, eu queria trazer uma história pessoal aqui, pra compartilhar um pouco como é que é o custo de vida aqui em Nova York. Quando eu me mudei pra Nova York, eu tinha 21 anos, tinha recém me formado na faculdade, e estava vindo trabalhar no meu primeiro emprego full-time de adulta. Eu era júnior, tinha um emprego júnior e um salário júnior. Eu precisava morar em algum lugar, né? E aqui tem toda a questão de provar a renda. E os meus pais não podiam me ajudar a provar a renda porque eles não têm documentação aqui nos Estados Unidos e tal, então eu tinha que me virar. Com isso, eu achei uma colega de apartamento e a gente se mudou para um apartamento no Upper East Side de 2 quartos. E quanto era esse apartamento, né? Gente, o apartamento custava $3.500 por mês, o aluguel. E aí tinha 2 quartos, né? A gente dividia. Eu pagava um pouquinho mais porque o meu quarto era maior, mas eu pagava $1.800. Agora que tá no meu passado, eu não tô nem aí de compartilhar com vocês.
Tá, se eu entendi bem, ela está falando que pagavam $3.500 em um apartamento de 2 quartos. Era esse Vamos ver apartamento, né? Gente, o apartamento custava a renda porque eles não têm documentação aqui nos Estados Unidos e tal, então eu tinha que me virar. Com isso, eu achei uma colega de apartamento e a gente se mudou para um apartamento no Upper East Side de 2 quartos. E quanto era esse apartamento, né? Gente, o apartamento custava $3.500 por mês, o aluguel. E aí tinha 2 quartos, né? A gente dividia. Eu pagava um pouquinho mais porque o meu quarto era maior, mas eu pagava $1.800. Agora que tá no meu passado, eu não tô nem aí de compartilhar com vocês. Eu pagava $1.800 por mês no aluguel e conseguia me sustentar com meu salário de júnior tranquilamente, sem ajuda financeira dos meus... É um apartamento caro? É, mas lembrando, ela recebia em dólar também. Mas, assim, não é um custo de vida barato, $3.500. Obviamente, uma pessoa sozinha não vai conseguir pagar esse apartamento facilmente. meus pais ou de nenhuma outra pessoa. Eu vivia uma vida luxuosa? Não. O meu apartamento era bom? Não. Dava pra viver no apartamento? Dava, tanto que eu vivi por 2 anos lá. Com isso, eu gostaria de dizer que eu acho que a ideia do custo de vida aqui em Nova York é de ser assim horroroso, né? E ele é mais alto do que em vários outros lugares nos Estados Unidos, né? Só que o que acontece? Se tu é júnior, teu primeiro emprego, tu não vai gastar $7.000 no teu primeiro apartamento, até porque tu não vai conseguir pagar. Tu vai... Um apartamento de $7.000, que foi a discussão que eu vi aqui no TikTok. Já é puxada, né? É puxadinho. vai precisar morar Tem que ser a localização assim. num lugar piorzinho, naturalmente, que nem em qualquer lugar do mundo. Tu tem que abrir mão de algumas coisas, né? Por isso que eu respondi muitas pessoas nesse vídeo falando que depende do teu estilo de vida. Se tu quer viver uma vida luxuosa, realmente, tu precisa de bastante dinheiro. Mas se tu tá disposto O gato apareceu aqui. Vamos lá, gato. Continuando aqui a gravação. a viver uma trajetória, a crescer na tua carreira, a te esforçar, a te dedicar, pra eventualmente tu ganhar uma boa grana, aí é diferente. Mesmo hoje, em outro emprego, depois de fazer mestrado e morando com meu namorado que trabalha com investment banking, que é uma indústria muito bem paga, eu não moro num apartamento de $7.000. Tá doido se você tá achando que eu vou pagar $7.000 no aluguel, você tá maluco. E gente, eu tô falando $7.000 porque eu lembro que alguém comentou que um aluguel bom é $7.000. Vocês estão doidos, gente, não vou pagar $7.000 em aluguel nem aqui nem na China. Demora um pouquinho na tua carreira pra tu começar a ganhar um dinheiro de verdade, né? Aqueles valores que eu mostrei pra vocês, eles também são valores de vagas normais. Isso não é vaga de alguém que comanda um time inteiro, isso não é vaga de... Então, vai falar sobre vaga e tal. $7.000 no apartamento é bastante, mas Nova York é conhecida por ser realmente caro, mas pode ver que ela não paga agora e nem pagou $7.000. Já essa outra brasileira aqui, se eu não me equivoco, ela fala de que no total ela gasta para viver em Nova York $7.000, seria no total. Alexia, Where are you from? Brazil. How long have you been in New York City? A year and a half. How you like it? Love it. How much do you spend every single month living in New York City, including everything? So rent, going out, shopping. Everything. Se eu entendi aqui, o cara tá perguntando de onde ela era do Brasil, vive em Nova York há 18 meses e quanto ela gasta por mês, com tudo, pra viver em Nova York. Oof. I don't know, like 6, 7K. How do you spend it? Definitely. Rent, groceries, going out with friends, shopping. And what's your occupation? What do you do? I work in finance. Nice. Like, what do you do exactly? I make finance fun. I work with communications in finance. And how did you get that job in New Esse gato tá meio carente aqui, viu? Aí é o seguinte, então, ela praticamente vem dizendo isso, $7.000 e tudo isso daí. Pra viver em Nova York, gastar $7.000, se você recebe em dólar, já é caro. Obviamente, se a pessoa recebe de dinheiro que vem do Brasil, é pior ainda. Mas eu coloquei aqui no Google, vamos lá, a inteligência do Google, para ver o que ela diz. E a inteligência do Google diz o seguinte, ó. O custo de vida mensal para um trabalhador médio em Nova York pode variar, mas as estimativas de gastos mensais giram em torno... Por que tá só na metade aqui? Giram em torno de $4.600 a $5.000 por pessoa. Não sei porque ficou cortado aqui, para vocês se ver. Assim, eu acho que não fica cortado. Então, gira em torno disso, de 4.600 a 5.000 por pessoa, e ela colocou ali 7.000, interessante. Aí o salário médio anual da cidade é cerca de 50.000 anuais, que dá menos de 5.000 por mês, uns 4.500. Mas é crucial considerar o custo de vida para entender quão longe esse salário pode ir.
E aí ele vai colocando moradia, estimativa de 3.500 e tudo mais. Então, com um custo de vida ganhando de 3.500 a 5.000 dólares, um aluguel de 3.500 pesa, e a gente vê então que Nova York é realmente cara. E é uma das coisas que reclama a população dessa cidade, e uma das coisas que... o gato quer sair. E uma das coisas do porquê o Zohran Mamdani está ganhando tantos adébitos devido às suas promessas de creche grátis, ônibus grátis, de congelar o preço dos aluguéis, algo que já se tentou e meio que ainda se faz em Berlim. Isso está fazendo com que ganhe parte dos votantes classe média, mais pobre, que realmente não tem umas condições tão fáceis para viver ali em Nova York. Aí, voltando aqui para o nosso texto, o artigo do New York Post, eles vêm dizendo o seguinte, deixa eu botar aqui. Ele vai dizer o seguinte: a sua liderança, então, de 2 dígitos, que ele está na frente, não apareceu para vocês, né? Que ele está na frente do ex-governador, o Andrew Cuomo, que também já foi, que é filho de outro governador, tal, e ele era do Partido Democrata e perdeu já para o Mamdani nas primárias, que é aquela eleição prévia que eles fazem dentro do próprio partido. O carinha já perdeu lá e ainda continua concorrendo. O foco ele colocou na acessibilidade e sua capacidade de oferecer isso de uma forma que as pessoas não consideram besteira, é um modelo que as pessoas podem replicar. Então, os democratas estão muito de olho nessa eleição, porque talvez essa seja a fórmula para que eles possam ganhar, ter mais vitórias a nível nacional nas eleições nacionais. Por isso eles estão assim, atentos. E olha que interessante, o Mamdani é um ex-rapper e depois conseguiu se eleger deputado estadual, está no seu 3º mandato de deputado estadual pelo Queens e alimenta a preocupação de várias pessoas de que ele não tem a capacidade justamente de gestão, porque nunca geriu nada. Isso aqui realmente pode ser um problema, ainda mais gerir uma cidade do tamanho de Nova York, com o dinheiro que tem em Nova York, com uma imensidão de negócios e ligações internacionais que tem em Nova York, sendo a principal cidade financeira do mundo, que tem 300 mil funcionários públicos em um orçamento de 112 bilhões de dólares. Esse orçamento aqui é maior do que alguns países por aí, viu? Então, aí um corretor imobiliário diz o seguinte: apostar nisso é meio assustador. E aí? Então, Mamdani, ele oferece aos apoiadores desanimados com Trump algo mais, e principalmente os que são contra toda essa política de imigração do Trump. Aqui diz um aposentado o seguinte: eles não conseguem controlá-lo, ele não é um grande empresário, ele não vai se juntar a Trump, ele quer tornar as coisas acessíveis, mesmo que não consiga, pelo menos quer tentar. Talvez esse currículo dele mesmo, de não ser empresário, de não ter gerido nada, seja o que realmente lhe ajuda a fazer com que ganhe mais votos, porque as pessoas pensam, se ele não é desse grupo, dos ricos, dos que têm negócios, realmente ele vai trabalhar para aqueles que não têm, nós, os trabalhadores. Então, o que para alguns o desqualifica, para outros é justamente a causa do porquê votar nele. Bom, aí continua algumas questões aqui de desqualificação, porque ele nunca realmente geriu nada, tal, mas assim, boa parte das pessoas não estão nem preocupado com isso. Um diz o seguinte, ele é uma energia incrível, diz o Rodrigues, enquanto passeava aqui no festival, ele é positivo e esperançoso. Então, muita gente está botando a esperança nesse senhor. Bom, ele fez algumas acusações sobre Gaza, que ajudou a perder parte do voto judeu de Nova York, que podemos dizer que
é um dos locais onde tem uma grande comunidade judaica fora de Israel, mas mesmo assim vai ter muito judeu liberal votando nele. Então, isso não vai mudar nada. Eu acredito que só ganha mais adeptos do lado que ele está tentando convencer. E a mulher aqui diz o seguinte, estou farta dessas pessoas. Os políticos têm a obrigação de expressar o sentimento dos seus eleitores. É isso que acho que o Mamdani faz. Exatamente, ele está está expressando o que parte dos eleitores acreditam de que eles estão se ferrando e os ricos estão ficando cada vez mais ricos em Nova York. O Cuomo, que é o candidato contra ele, de 7 anos, diz o seguinte: Mamdani é um socialista de champanhe, cujo 20 minutos como legislador, como deputado, o desqualificam para comandar a cidade. Outro dia ele estava andando lá e a mulher chamou ele de comunista, por isso que eu coloquei ali no início do vídeo, dizendo que Zohran Mamdani, um muçulmano comunista, irá comandar Nova York. Por causa disso. Mas assim, o Cuomo também tem questões, porque ele teve que renunciar a governador por escândalos, ou pelo menos alegações de assédio sexual e tudo mais. E tem gente que está dizendo que vota nele porque sabe que ele tem capacidade de gestão e é melhor do que votar aqui no socialista por causa disso. E de socialista a gente viu que não tem muita coisa na verdade. Agora, olha aqui as pesquisas. Ele bota o seguinte: segundo a pesquisa Patriot, realizada entre o dia 18 e 19 de outubro, Mamdani, do Partido Democrata, tem 43% das intenções de voto contra 32% do seu principal opositor, Andrew Cuomo. Então, o Cuomo está 11 pontos atrás. E o Curtis Silva, Silva, não sei como se pronuncia isso aqui. Silva, não sei. E aí, pessoal que sabe inglês aí bem, como é que se traduz isso aí? Então, mas o Curtis, do Partido Republicano, está mais atrás ainda, 24 pontos. E segundo outras estatísticas, colocam o Mamdani também com 43% e o Cuomo mais atrás com 29%, mantendo o Curtis com 19%. As casas de aposta colocam que o Mamdani vai ganhar, como ele subiu inicialmente, viu o André Cuomo em primeiro lugar, aí aqui, nesse dia 20 de junho desse ano, o Mamdani disparou e subiu. Foi no dia 20, cadê o dia 20 aqui? Dia 20. Eu tinha pegado o dia 20 bem certinho. Agora não pega mais. Bom, o importante é que os gráficos, as linhas do gráfico cruzaram e aí o André Cuomo caiu bastante e o Zohran subiu e está em 94%. Deixa eu dar a última atualizada aqui, que vamos ver enquanto eles põem. 96% a probabilidade de ganhar. 96%. A bet aqui para comprar está em $95,08. E tem uma galerinha apostando, Postou mais $116 no Mamdani. Acabaram de apostar, antes tinha apostado mais alguma coisa ali. Então a galera está apostando realmente que o Mamdani vai ganhar. O Curtis está dispensado, ainda tem um pouquinho apostando de que o André Cuomo também pode dar resultado. E essa eleição, ela vai ser agora. Eu esqueci de ver a data da eleição, que é dia 4, né? Dia 4 de novembro, exatamente. Então, dia 4 de novembro, que é justamente terça-feira, passando essa semana na outra. Eu estou gravando aqui de uma segunda-feira. Então, terça-feira, dia 4 de novembro, como uma terça-feira é comum ter eleições nos Estados Unidos, terça-feira serão as eleições para prefeito de Nova York e possivelmente esse carinha aqui, o Zohran Mamdani, vai ganhar para ser o novo prefeito de Nova York. Será bom? Será ruim? É interessante ver que algumas coisas que nós consideramos aqui no Brasil como um direito fundamental, lá é considerada como uma proposta socialista. Que coisa, né? Bom, eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política.
na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo, porém, sem ter um político e sem ter uma ideologia de estimação. E aqui só aclarando, nesse e nos próximos vídeos estarei sempre se referindo a Estados Unidos como império. Às vezes esquecerei, mas eu acho que deixei claro as coisas de quem realmente manda e tem peso para mandar no mundo e como que a gente aqui no Brasil ou os diferentes países do mundo se relacionam com esse império. Até mais.